Fala, mamães! Tudo bem com vocês? Eu sou Tuane Marques, eu sou mãe da Cecília, eu sou esposa, eu sou cristã e dona de casa. E tô aqui para trazer um assunto bem delicado, sabe? De uma decisão bem extrema que todas as mulheres precisam tomar com a chegada da maternidade em nossas vidas, né? Eu também tenho a consciência de que esse assunto, muitas das vezes, não é de escolha para muitas mulheres, né? A escolha de voltar ou não a trabalhar. Muitas das vezes é obrigatório, né? Você não tem essa escolha, não pode ficar... não posso ficar em casa cuidando da minha criança, deixar de trabalhar, quem vai prover, total consciência disso. E até me emociono por ter o privilégio de poder ter decidido optar por ficar em casa, me dedicar ao lar, me dedicar à minha filha, nesse período da primeira infância. Me sinto muito privilegiada e grata a Deus por essa oportunidade, né? E é sobre isso o vídeo, contar pra vocês como eu decidi dar uma pausa na minha profissão de uma mulher que trabalhou desde os 14 anos e agora vive 100% para a maternidade, os cuidados com a casa, com a família. E posso dizer, já incluindo nesse vídeo, que foi uma das melhores decisões que eu tomei, uma decisão que traz paz, que traz a certeza de que eu estou fazendo a melhor coisa da minha vida. E, gente, é o seguinte, essa era de longe a certeza que eu tinha para minha vida, para Tuane, de, vamos dizer, 3 anos atrás. Eu não tinha isso na minha cabeça nem por um pouquinho, assim, sei lá. O máximo que eu pensava em ficar em casa cuidando da minha filha quando eu viesse a engravidar e tudo mais, era 6 meses, né? Eu tinha isso, eu volto a trabalhar, tá tudo certo, a gente consegue organizar. Porque assim, eu sou maquiadora profissional há quase 7 anos. E o meu trabalho é flexível pelo fato de que eu faço meus horários, eu atendo a domicílio, não tenho estúdio, então assim, eu faço o meu horário e tá tudo certo. É até mais tranquilo, né? Só que essa questão de fazer o seu horário, você precisa fazer muitas horas de trabalho, não pode flexibilizar tanto se você quer ver dinheiro, né? Então assim, é bom e é ruim. Durante o meu desenvolvimento, né, a minha criação, a criação que a minha mãe me deu, ela foi me condicionando a ser uma mulher extremamente independente. Eu não tive a figura paterna dentro de casa. Meu pai e minha mãe, eles se separaram, eu ainda era bebê. E eu não tive a figura paterna dentro de casa, né? A figura de homem. Eu tive os meus irmãos, que são bem mais velhos do que eu. É completamente diferente, né? Eu não posso colocar os meus irmãos, que são homens, assim, no mesmo nível de pai. Enfim, eu não tive essa figura. E a minha mãe sempre foi o homem e a mulher da casa. Então eu cresci vendo a minha mãe cuidar de tudo, tomando todas as decisões, tendo que se virar. Fazer o trabalho braçal, o trabalho, enfim, que na minha visão não deve ser feito pela mulher, né? São certos tipos de decisões, de atitudes que devem ser tomadas no lar, que tem que partir do homem, né? Nós somos feitas para ser mulheres que administram o lar, o cuidado com os filhos. Essa é uma visão minha, de acordo com a minha religião, os princípios que eu carrego comigo, os valores. Então, eu respeito a sua opinião também quanto a isso, mas acho que a mulher, ela tem que ter uma posição dentro do lar, sendo a que não deve resolver coisas braçais, decisões difíceis, sabe? É um pouco complexo até de explicar, mas a mulher, ela tem que ter uma posição dentro do lar mais sensível, delicada. Essa é a palavra, sensível, delicada. Não ter que resolver coisas extremamente burocráticas. Aquela, sabe, coisa de homem. Então, resumindo, trazendo essa vivência minha da infância para essa decisão que eu tomei de me dedicar 100% ao lar e não trabalhar fora, porque a gente trabalha muito dentro de casa, né? Vamos combinar. Eu, desde os meus 14 anos, trabalhando tanto que eu trabalhei, sabe? Teve
empregos que eu pegava 3 ônibus para ir, 3 para voltar. Eu trabalhava o dia todo e aí pegava ônibus para ir para a faculdade. Eu só chegava em casa por volta de 10h30, 11 horas da noite. Então eu já trabalhei muito fora nessa vida. Mas nada se compara a todo esse cansaço que eu sentia com essa rotina, nada se compara ao cansaço que é cuidar de uma criança e de uma casa. Gente, sério, demanda muito, muito da gente. Esses dias uma moça comentando é que nós mães que cuidamos do lar e da criança, nós não temos nem uma hora de almoço. Você que tá no seu trabalho aí, CLT, você tem direito a tirar 1 hora, 2 de almoço. Então, para pensar nessa possibilidade de não trabalhar, de ficar em casa, na minha cabeça, e na cabeça de muitas pessoas, porque existe um julgamento pesadíssimo quanto a isso, primeiro que você eu já ouvi, não diretamente, mas eu já ouvi que a mulher que fica em casa, ela é folgada, ela quer ficar de perna para cima, descansando, enquanto o marido trabalha fora, no sol quente, parará. Ela quer gastar todo o dinheiro do marido e não quer ajudar. E aí, quando a gente parte do princípio dos ensinamentos bíblicos e de uma ideia de que não é só o homem que trabalha na relação, no casamento, sabe? O trabalho fora é um meio de trabalho. Trabalhar fora na empresa, para CLT ou, enfim, empresário, enfim. Pegar o seu carro e sair para trabalhar fora. E tem também o trabalho de administrar um lar, de cuidar de tudo na casa. Não é só varrer, passar, lavar, vai muito além disso, sabe? Hoje eu tenho uma admiração tão grande por mulheres que tomam a decisão de ficar em casa, cuidar de casa e cuidar do filho nessa primeira infância, sabe? Eu digo, gente, nessa primeira infância porque ela é super importante para o desenvolvimento da criança. Se você olhar em pesquisas científicas, é comprovado o quanto a presença da mãe, do pai, de ter essa rotina com os pais, de ter essa presença constante, o impacto positivo que tem na vida da criança. Mas isso não quer dizer que você, mãe, que não pode ficar em casa cuidando do seu filho, ou até mesmo você que não quer, você também tem o direito. E nada, tá tudo bem. Vamos lá, vamos pegar o gancho que eu deixei solto. Que eu sou dessas, eu vou emendando um assunto no outro e não concluo o raciocínio. Então, a Tuane, de muitos anos atrás, ela nunca imaginava que ela ia parar a vida dela pra ficar dentro de casa. E na minha cabeça era como muitos aí pensam. É uma encostada, uma à toa, ela quer ficar só dentro de casa, passando pano, cuidando da criança. Ai, que fácil cuidar da criança dentro de casa. Ai, beleza, então. Gente, esses dias não. Sempre que meu marido tem uma folga maior, as férias, o final de semana, que ele passa mais tempo em casa, ele diz toda vez a mesma coisa. Amor, eu descanso mais no meu trabalho fora do que aqui dentro de casa. É isso mesmo. Isso é mais que uma verdade, né, gente? A gente descansa mais fora, no próprio trabalho fora, do que em casa. O trabalho dentro de casa é muito pesado. Mas ao mesmo tempo, se você souber levar os cuidados com a casa, com a maternidade, com gratidão, com amor, sabe, gratidão a Deus por essa oportunidade, dá pra ficar mais leve, né? Eu digo isso de levar com mais gratidão, porque dá pra ficar mais leve, porque eu já passei também por um vale mais difícil, bem difícil, que foi o meu puerpério. Depois eu quero trazer esse assunto em outro vídeo, porque eu sei que isso vai ajudar muitas mulheres, sabe? Eu, nessa fase do puerpério, procurei muito vídeos nesse assunto. E eu quero trazer isso porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas, como esse vídeo, que eu procurei tanto alguém falando sobre dar uma pausa, né, na carreira para poder cuidar, ficar exclusivamente com o filho. Eu não achei nada assim que acalentasse o meu coração, que me desse conforto. Isso fez muita falta. Na verdade, a gente entrega tudo em orações, né? Eu entrego em orações ao Senhor.
sobre todas as decisões que eu quero tomar, mas a gente tem a mania de querer aprovação, assim, de querer ouvir do outro, olha, faz isso, porque, né? E a gente procura, muitas das vezes o Senhor já falou, já confirmou e a gente tá continuando a procurar. Fala comigo assim, diretamente, que eu preciso ouvir, enfim. Então eu já passei por esse vale da dificuldade e hoje eu levo a maternidade com a gratidão a Deus que de ter uma filha com saúde, de ter uma casa para morar confortável. Nós não temos a melhor condição do mundo financeira, gente, longe disso. São muitos, passamos e vamos passar, eu tenho certeza, dias difíceis, mas graças a Deus nunca faltou nada para nossa filha, nunca faltou nada aqui para nossa casa. Deus supre, nos supriu, nos supre e vai nos suprir, porque é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus sabe, que não tem como você ficar desamparado, né? Essa é a maior certeza, e a maternidade trouxe esse ensinamento. Enfim, falando tudo ao mesmo tempo. Na minha cabeça, lá no início, quando eu fiquei grávida, eu falava pro meu marido que eu ia parar 6 meses. Até que meu marido também olhou e falou assim, isso tudo? E eu achava pouco. Mas aí, eu volto a trabalhar, vou atendendo aos poucos. E, inclusive, com menos de 6 meses da Cecília, eu já estava atendendo algumas clientes e eu levava a Cecília para esses atendimentos. Algumas clientes muito amigas, assim. Pegava a Cecília, colocava no bebê conforto, ia de carro até essas clientes. A Cecília ficava do lado e eu atendia essas clientes fazendo cabelo e maquiagem. E aí foi indo até no momento em que a Cecília não ficava mais quietinha, né? Mas, de qualquer forma, cansava muito. Eu trabalho em casa com o bebê e ainda trabalhar fora cansava muito. E aí, mas você trabalha mais no final de semana. Se eu trabalhar só no final de semana, eu não vou ver o dinheiro que eu preciso, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, assim. E aí conversei com meu marido. Até antes dos 6 meses mesmo, assim, de eu estar fazendo esses atendimentos esporádicos. E ele falou, amor, você não precisa. Gente, mas o meu marido, ele falou, você não precisa quando estávamos precisando, sim, de mais dinheiro, sabe? A gente estava passando por um apertozinho. E ele falou, você não precisa sair, você pode ficar aqui cuidando da Cecília. E me deu esse apoio, né? Porque era muito, muito cansativo. E eu queria participar de cada segundo, cada minuto, cada hora de todo o desenvolvimento da minha filha, né? Esse é algo que, meu Deus, não tem algo que descreva a felicidade que é você ver o seu filho se desenvolver. Passa muito, muito rápido. Te dar um spoiler, se você está grávida, pelo amor de Deus, aproveita a sua gestação, aproveita a chegada do bebê, essa fase RN. A moto bem silenciosa. Aproveita essa fase RN, aproveita todas as fases, porque o tempo voa. É muito cansativo, mas é extremamente gratificante, é muita alegria, é muito sentimento junto ao mesmo tempo. Tenho certeza que é um misto. E aí, quando meu marido, eu e ele, nós conversamos sobre eu parar 100% e cuidar da Cecília, eu gosto de muito conversadinho, explicadinho e tudo mais. Eu falei, tá, mas por quanto tempo isso? Como que a gente pode ser? Ele perguntou por quanto tempo eu queria e nunca foi um desejo nosso. Eu acho que de muitos pais não tem desejo de colocar numa creche, de colocar numa escolinha tão novinho. E esse era o nosso desejo, de não colocar a Cecília numa escolinha tão novinha, né? Então, ele falou, fica o tempo que você achar. Até a gente colocar ela na escolinha, e aí você trabalha meio período ou faça como quiser. Então, a gente teve uma atitude de plena confiança e descanso no Senhor, 100%. Tô falando pra vocês. Porque nós temos dias de glória, né? De muitas bênçãos. Mas também temos, acho que a maior parte é tempos de luta. E a gente tava vivendo isso, né? Tempos de um pouco mais um aperto, de desafios. Então nós tomamos essa decisão em meio a uma situação um pouco mais delicada, né? Financeiramente e tudo mais.
Mas essa entrega, essa confiança no Senhor fez com que fortalecêssemos a nossa fé e o Senhor agiu como nunca, né? Eu pedi a Deus que trouxesse paz toda vez que eu pensava em ficar 100% por conta da Cecília e o meu marido cuidando fora de tudo, trabalhando para prover, né, financeiramente, não deixar faltar nada. E eu aqui trabalhando para prover para o meu marido, para minha família, um lar de harmonia, um lar abençoado, um lar feliz, um lar de paz, porque ser dona de casa é muito mais do que lavar, limpar e passar. É administrar. Não é administrar só o que comprar, como comprar, o que a gente vai fazer de almoço, jantar. Não. É muito mais. Cuidar do ambiente, sabe? É o meu marido querer voltar para casa depois de um dia cansativo. É ser uma esposa sábia. E ter essa sabedoria, gente, não é fácil. Não é fácil. Porque, gente, se fôssemos agir conforme as vontades do nosso coração, agindo impulsivamente com alguma situação que vem chatear, que a gente não tá bem ali, no momento de raiva, enfim, todos somos seres humanos, ninguém é só flores. Temos nossos dias ruins também. Mas a sabedoria é para isso, é para agir principalmente nos dias difíceis, né? Na conversa que nós tivemos sobre eu ficar em casa, ele também expôs que ele ficaria mais calmo, ele ficaria mais em paz para trabalhar fora, sabendo que eu estaria dentro de casa. E dentro desse acordo, dessa conversa, dessa decisão que nós tomamos, eu disse a ele, senti muito no meu coração de que, sendo dessa forma, o meu marido ele não iria precisar cuidar das coisas do lar. Ele não ia precisar limpar nada, ele não ia precisar cozinhar nada. Eu senti tanta paz nessa decisão que foi muito bem dividido. Eu falei, então, já que eu vou ficar por conta de cuidar do lar, por mais cansativo que seja, e da nossa filha, cuidar de tudo, cozinhar, preparar, cuidar, você vai ficar por conta de prover a condição financeira, o alimento aqui para dentro de casa, não deixar faltar nada, você que vai se preocupar com essas questões fora. Eu quero estar aqui dentro, focada 100% e não me preocupar. Mas já teve dias que eu super me preocupei. Já teve dias que eu tenho certeza que foi a voz do inimigo fazendo com que eu pensasse que eu estava parada no tempo, não me desenvolvendo, não fazendo nada por mim, não ajudando em casa. Já teve muitos dias onde eu me parei pensando dessa forma. E isso é a voz do inimigo, tá, mulher? Toma muito cuidado com isso. Ore sempre, porque isso me incomodava. Mas quando eu orava ao Senhor pedindo que Ele me trouxesse paz, se essa decisão tomada foi a certa, eu sempre sentia muita paz. Eu olhava para minha filha e falava, gente, isso daqui é por pouco tempo. Essa infância dela, ela precisar de mim o tempo todo, querer o meu colo, eu poder fazer ela dormir no colo, eu poder... enfim, gente... Quem é mãe vai entender que me faltam até as palavras. É por pouco tempo. É por 3, 4 anos, sabe? Logo ela vai estar na escola, em tempo meio período, depois ela vai estar o tempo integral, logo as coisas voltam ao normal, porque está normal, é só uma pausa, é só um momento de prioridade, de priorizar o que é valioso, o que é de extrema importância, sabe? Porque o resto a gente consegue alcançar depois. A gente tem muito tempo. Vou fazer 30 anos agora. Eu tô nova, que eu tenho muito tempo ainda. Eu já conversei, inclusive, com outras colegas que relataram a pausa no trabalho para poder se dedicar à família e que isso foi extremamente importante. Foi a melhor decisão, porque ela construiu bons adultos
eu conversei com essa amiga em específico, ela falou, Tuane, hoje eu tenho filhos adolescentes que me trazem muito orgulho, que foi essa presença constante na infância, na adolescência, que fizeram com que eles se tornassem pessoas fortes, confiantes. A gente constrói uma base forte, a família é uma base forte para ter adultos de caráter, que respeitem, de humildade, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu até me emociono se eu falar demais. Então, eu sei que eu tô tomando a melhor decisão da minha vida. E eu vou ter muito tempo para correr atrás de coisas assim, trabalho, carreira, outras realizações pessoais. Eu também quero entrar na questão de que dá para ser realizada na maternidade, né? Quando eu tomei a decisão de não trabalhar fora mais, eu ouvi muitas pessoas dizendo que eu precisava fazer algo por mim também. Nossa, mas você vai largar o seu trabalho, você vai dar uma pausa assim, você precisa fazer algo por você, você precisa se sentir feliz, realizada. Gente, e eu tô feliz e realizada. Eu tô muito feliz e realizada. Não tem presente maior dos céus do que estar aqui nesse momento. Hoje a minha Cecília está com 1 aninho, completou agora em março. E seguimos aqui cuidando de tudo, cuidando do lar, cuidando dela, cuidando do meu marido, que é um prazer, é uma honra. E não é, gente, romantizando o casamento, romantizando a maternidade, porque tudo tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, tem, sabe, aqueles dias difíceis, mas eu não posso demonizar uma coisa que é tão abençoada. Eu não posso demonizar uma bênção de Deus tão grande, tão maravilhosa como é a família. Deus não deixa faltar nada. Aí eu vou ficar demonizando uma coisa que é tão boa, né? E uma oportunidade tão maravilhosa que é essa que o Senhor me deu para estar aqui. Gente, eu vou romantizar. Eu vou romantizar a maternidade. E eu espero que esse vídeo sirva para confortar o seu coração, sirva de exemplo para te dizer que essa decisão, se você puder tomar, de ficar em casa, de cuidar da sua família, pode ter certeza que é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida, tá? Você não vai se arrepender. Espero que vocês gostem. Falei muito, muito, muito. Eu queria falar muito mais, mas eu vou parar por aí. E comenta aqui se você quer algum vídeo específico, algum assunto, algum outro assunto sobre maternidade, sobre, enfim, até as minhas experiências de mãe de primeira viagem. Eu vou trazer também outros vídeos, tenho bastante ideia para isso. E vai ser muito bom. Comenta aqui se você gostou, curte também, compartilha, que essa palavra possa acalmar o seu coração, possa trazer conforto, paz. Um beijo.